Olá, meu povo, seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Táteu Andila, estamos aqui para conversar sobre nossa fantástica, maravilhosa religião que é o Candomblé. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito da igreja dentro do Candomblé. Eu acho que o vídeo vai ficar bem legal, tá bom? Vamos ao vídeo aí. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, circulou tá circulando nas redes aí, né? Um vídeo do menino que quebra de quizila de igreja, ele sendo conduzido pela sua mãe, Ked e tal, dentro da Catedral de Nossa Senhora de Aparecida, né? Para quebrar quizila de igreja. Eu não sei que quizila é essa aí não, mas ao menino foi até uma coisa meio constrangedora, na minha opinião, porque o menino leva um menino lá dentro, ele vira com o santo daí lá, todo mundo para olhar, né? E aí eu tive a ideia de falar a respeito dessa história de igreja dentro do Candomblé. Bom, desde sempre, desde que eu me conheço como gente, desde que eu frequento o Candomblé e comecei a participar dessa religião, o Candomblé, pelo que eu sei das histórias que se conta, das histórias que se leem, o Candomblé, ele foi instituído no Brasil sob a égide da igreja. Sobre a égide da igreja, né? Nós temos essa história de sincretismo religioso, as pessoas acham, aí tem umas histórias que o africano, quando ele vinha, ele escondia o seu otá embaixo de uma imagem da igreja católica para continuar o seu culto, para ele não ser reprimido pela polícia ou pelas autoridades, que era proibido e bababá. Isso é uma história meio que equivocada também, porque a escravidão ela começou pelas colônias, e as colônias, por exemplo, de Angola, que é uma colônia portuguesa, ela vem antes de 1800. A Angola já era colonizada pelos portugueses antes de serem escravizados. E existem lá, e aí quem mora na cidade, na capital, né, no centro, foi colonizado e já tinha sincretismo religioso lá. Lá já tinha santos católicos sendo cultuados lá, né? Então não é uma coisa que foi criada aqui para essa finalidade de esconder o culto africano. Ele já veio de lá, o africano já veio de lá com esse culto, com esse sincretismo, tanto das colônias espanholas como as colônias francesas inseridas dentro da África já eram, que os europeus sempre foram católicos, e eles colonizavam e catequizavam essas cidades, isso era natural. Então essa história é meio furado, pode até ser usado esse recurso sim, em algumas partes, mas não foi cria daqui. A igreja, porque hoje em dia tem muita gente mudando o Candomblé, mudando sem responsabilidade, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que ter um conselho de anciões, né? Um conselho espiritual, religioso, para as pessoas mudarem as coisas, como acontece na África, que tem um conselho dos anciões, os mais velhos, para se mudar alguma coisa, né? Aqui não. Aqui o Candomblé é muito livre. O Candomblé é uma religião muito livre. E muito livre para todo mundo fazer o que quer. As pessoas criam, às vezes, montam uma casa de Candomblé, fundam uma casa e muda o que quer, sem ninguém falar nada, né? Isso aqui manda muito também. Então as pessoas simplesmente elas tiram as coisas e vão tirando, sem se dar, pelo menos, ao questionamento, fazer um questionamento, se aquilo é importante para a religião existir. O sincretismo religioso. Tiraram as imagens, a Umbanda continua com as suas imagens católicas, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Eu, afinal, já falei várias vezes que eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda, né? Meu pai e minha mãe eram babás de Umbanda, a Cabana de Santana, que foi fundada em 1954, muito mais velho do que muito candomblé aí, até candomblés tradicionais, né? E lá sempre houve secretismo, sem problema nenhum, sem culpa nenhuma, e é uma felicidade. Se vocês repararem, todas as datas festivas do candomblé é baseado
são baseadas no calendário católico. Nós aqui praticamos o calendário católico, né? É o romano, é o calendário romano que é católico, né? E todas as festas, festividades de orixás, voduns e inquices são sob essa batuta aí, em cima do calendário. Você vê, tem até a finada Mãe Estela, que foi uma grande sábia, uma vez ela falou Santa Bárbara não é em Iaçã. Não é, com certeza Santa Bárbara não é em Iaçã. Mas é referência, porque é na data de Santa Bárbara que comemoramos a Inhaçã, que comemoramos Matamba, que fazemos as festas para todos esses santos, orixás, inquices, todos, né? Você pega a data de São Jorge, que é em abril, a maioria das casas, eu diria que quase 100% das casas de Candomblé, louvam Ogum em Coce nessa data, que é uma data católica. São Sebastião, né? E todas as datas, o mês de agosto, que é o mês de santos católicos, santos da colheita, as festas da Cucuana, onde se celebra o Baluaê, o mês sagrado do Baluaê, o Molum, o Sumbo, o Cavum, o Quincongo e tal, é nesse mês católico, que são os santos católicos. Em dezembro tem as santas, as mulheres, né? Que é você louva Oxum, louva Inhaçã, Dandalunda, Matamba. Então não vejo o sincretismo como uma coisa ruim. Eu vejo o sincretismo, ele sendo bem praticado, como uma coisa normal. Você não pode tirar simplesmente o que você quer implementar outra coisa, as pessoas não podem, na verdade, sem uma batuta de uma pessoa mais experiente, mais velha, para lhe aconselhar. Eles tira-se tanto que vão acabar sozinhos. Agora, uma das coisas mais importantes que as pessoas não sabem, vou tirar o sincretismo, não vou fazer na data que eu quiser, não tem nada. O final, todo mundo é entregue à igreja, mesmo você querendo ou não. Sabe por quê? Todo cemitério pertence à igreja. A terra sagrada, onde você vai repousar seu corpo, pertence à igreja. O cemitério, ele é administrado pelos governos municipais, mas é uma terra santa da igreja. Não existe um cemitério que não exista uma igreja, certo? Uma capela. Agora que tem esse Jardim da Saudade, que parece que não tem, não sei também, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você ser enterrado numa terra sagrada. Então sempre o final, tirando a cremação, você entregue a terra sagrada. Quando a pessoa quer fazer tem uns Exus aí que pede terra de cemitério, também tem outras coisas de Egum, se faz com terra, com aquela plantinha, um negócio e tal. Então, no final, a igreja vai estar dentro. O sincretismo está entranhado. Você sabia que os dias da semana que são dedicados aos santos são também baseados na Igreja Católica, né? As missas são encomendadas para os santos do dia. Sempre quando você celebra uma missa que celebra lá a ressurreição de Cristo, tá? Não sei o quê, divide seu corpo, essas coisas todas, mas tem a celebração do santo do dia. E disso foi tirado também esse sincretismo, para se fazer as louvações 2 dias pertinentes, segunda-feira. Na África, a semana era de 4 dias. Não era a nossa semana cheia de 7 dias, uma semana baseada no calendário católico, romano. Então não tem como você achar que você não está fazendo sincretismo, você está fazendo, né? Então a gente tem que se observar mais, parar de querer tirar as coisas sem responsabilidade. Você paga um preço também por isso. Ninguém sai impune dessas coisas. O Candomblé não poderia ser assim. O Candomblé tinha que ter mais respeito. As pessoas tinham que seguir uma doutrina certa, né? Seguindo a sua casa, a matriz. Poucas coisas mudar por causa dos santos de uma casa, de uma outra, tal, mas não fugir daquela linha
tradicional que teria que ter. Se a pessoa faz isso, ela está quebrando essa tradição cultural. Vocês não concordam? Então, isso é muito chato, é uma conversa muito chata a respeito de sincretismo religioso. Existe o sincretismo africano, como também as pessoas também querem tirar. Ah, eu não sou queto, então eu sou Angola, meu santo não usa D, não usa filá, vai usar máscara. Que bobeira! Que bobeira, não é assim que as coisas funcionam. Entendeu? E tiram tanto que o próprio santo não reconhece mais. Eu acredito nisso. O santo não reconhece, porque o importante de você fazer o negócio acontecer, a magia acontecer, é saber fazer a prática litúrgica com dever, com ordem, com sabedoria. Senão fica simplesmente um folclore. E a religião, em muitas casas, está folclore puro. Puro. Uma apresentação numa sala de toques, cânticos e danças. Aí aparece um santo, veste o santo e coloca-se o santo na sala para ele dançar o que você está cantando. Que a igreja reside dentro do candomblé, mesmo que você ache que não, ou mesmo sem dar essa importância, né? A gente tem que fazer as coisas valerem a pena, tem que fazer as coisas direitinho. Eu acho que é por aí, né? Olha, muito obrigado, queria agradecer aos inscritos, temos mais de 3 mil inscritos, estou muito feliz, muito bacana, é uma grande recompensa, saber que as pessoas gostam do que eu falo, agradecer a todos os inscritos, desculpa, né? A benção de todos, Zamba Quatessá e até o próximo vídeo.